Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como finalidade apresentar de forma panorâmica esta revista que será estudada no primeiro trimestre de 2025 na classe dos adultos. Ela tem como tema geral Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A expressão em defesa remete à ideia de um posicionamento ativo, de alguém que se coloca na condição de proteger algo. E este algo é justamente a fé cristã. E fé aparece aqui no sentido de doutrinas fundamentais ou basilares do cristianismo. O subtema geral diz: combatendo as antigas heresias. O termo combater traz a ideia de uma ação continuada, ou seja, de uma ação ininterrupta contra o erro, de um esforço que não cessa, contra justamente as heresias, que se apresentam com nova aparência. As heresias estão ativas e tentando se infiltrar nas igrejas nos dias atuais. A lição traz uma capa bem elaborada, um lobo no meio das ovelhas, e é o nosso papel denunciar as heresias e os seus propagadores, os seus profetas. Diga-se de passagem, falsos profetas e falsos ensinadores. Olhando para o nosso slide, temos aqui uma palavra introdutória. Neste trimestre, nos aprofundaremos, ou seja, na medida do possível, dentro dos nossos limites de espaço e tempo, no estudo das seitas heresias que desafiavam a igreja primitiva, compreendendo como esses desvios doutrinários foram adaptados, ou seja, as heresias elas não mudaram, elas se modernizaram, como eles foram adaptados e assumiram uma nova roupagem para se infiltrar no contexto da igreja atual. Aquilo que os nossos irmãos combateram nos tempos primitivos está presente nos dias de hoje, com novas máscaras. As estratégias dos falsos profetas se modernizaram para que as suas heresias, suas doutrinas destruidoras, infiltrem-se na igreja. Frente a essa ameaça espiritual, é como nós tratamos as seitas heresias, a igreja tem a missão de rejeitar com firmeza. Não é o evangelho da boa vizinhança, não é abraçar o herege e passar pano para falso profeta, não. Nós temos a missão de rejeitar com firmeza os falsos ensinamentos e lutar contra qualquer tentativa de enfraquecer os fundamentos da fé cristã. O comentarista do trimestre, aquele que vai nos guiar nos próximos 3 meses em nosso estudo bíblico na escola dominical, é o pastor Ezequias Soares, e o mesmo é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, pastor Ezequias Soares é um biblista, é um linguista, alguém que conhece a fundo o grego e o hebraico, as línguas bíblicas, e essa visão dele, esse conhecimento dele, molda a sua forma de escrever. É por isso que cada comentarista ele tem ali o seu campo de atuação em específico, a sua formação, e isso influencia diretamente na escrita. Então, vai haver alguns pontos aqui da revista em que o pastor vai utilizar uma linguagem mais técnica, mais rebuscada, mas é característica dele. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí e autor de diversos livros. Inclusive, ele tem livros nessa área da apologética e, salvo engano, ele comentou uma lição no ano de 2006 com um tema muito parecido. Além disso, o pastor Ezequias é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e da Comissão de Apologética da CGADB. Vamos aos objetivos do trimestre e, conforme as palavras do próprio comentarista, ele diz que o objetivo central é ajudar a proteger, preste atenção nessa expressão, proteger, apologética, apologia, o rebanho do Senhor Jesus e evangelizar os seguidores dos movimentos heterodoxos. Então, enquanto nós defendemos a nossa fé, automaticamente nós evangelizamos.
protegemos o povo de Deus, mostrando biblicamente que as doutrinas fundamentais da fé cristã têm amparo escriturístico na revelação de Deus, apontando os desvios doutrinários das seitas heresias e, com isso, capacitando o povo de Deus a evangelizar ao mesmo passo que estamos evangelizando o pessoal desses movimentos heterodoxos. Então, o pessoal que diz que Jesus não é Deus, o pessoal que diz que a doutrina da Trindade não é bíblica, quando nós mostramos o fundamento escriturístico com argumentos embasados na palavra de Deus, não em opiniões, estamos protegendo o povo de Deus e evangelizando. Com a finalidade de cumprir esses objetivos, de proteger e evangelizar, o pastor Ezequias Soares faz uma defesa de algumas das principais doutrinas da fé cristã. Então, a gente vai se voltar mais para a área da teologia sistemática. Né? Para este fim, ele adotou a seguinte pedagogia. Antes de falarmos aqui sobre a pedagogia adotada pelo pastor, nós vamos tocar em pontos centrais que são estudados na teologia sistemática. E você vai ver mais à frente na nossa divisão didática. Qual foi a pedagogia de exposição que o pastor Ezequias Soares adotou? Ele vai seguir essa linha de raciocínio. É o que ele diz no livro da lição. Ele vai tentar seguir isso aqui, não de forma robótica, mas no geral ele vai seguir essa estrutura pedagógica nos capítulos do livro da lição e, consequentemente, nos capítulos aqui da revista. Primeiro, ele vai expor os fundamentos bíblicos. Ele vai começar com conceituação, com definição e com os textos bíblicos que apontam para a doutrina em específico. Em segundo lugar, ele vai apresentar as heresias relativas a cada ponto doutrinário. Por exemplo, quando estivermos falando da cristologia, que é uma área da teologia sistemática, ele vai mostrar os fundamentos bíblicos para a encarnação do verbo e tentar fundamentar biblicamente que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então ele vai mostrar as heresias em torno dessa doutrina bíblica, sobre cada ponto doutrinário deste, a pessoa do Espírito Santo e assim por diante. E por fim, ele vai demonstrar como a igreja primitiva reagiu a tais heresias e como nós devemos refutá-la. Então, aqui é a estrutura pedagógica adotada pelo comentarista da lição, tanto no livro de apoio como na revista. A característica do trimestre. Falamos sobre seu objetivo e agora sobre sua característica. O trimestre ele tem uma característica apologética teológica. Vamos advogar em favor de doutrinas que são, de forma geral, estudadas na teologia histórica e sistemática. A nossa divisão pedagógica ela ficou da seguinte maneira. Antes de expô-la aqui no slide, é importante dizer que esta divisão apresentada é de caráter pessoal, mas ela reflete em sua maior parte as percepções do pastor Ezequias Soares, conforme registrado no livro de apoio, na página de número 13. Vamos lá. A lição ela fica dividida assim. Lição de número 1, estudo introdutório e conceitual. O título da lição é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vamos definir o que é apologética, o que é seita, o que é heresia e assim por diante. Lição de número 2. Apologética no campo das religiões comparadas. O título da lição é Somos Cristãos. E ele vai fazer aqui um contraponto entre cristianismo e judaísmo. As lições 3 e 4 abrangem as heresias sobre Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro do campo da teologia sistemática, isso aqui é estudado em uma matéria chamada teontologia, ou teologia propriamente dita. Título da lição 3, a encarnação do verbo, e título da lição 4, Deus é triuno. Lições 5 a 8 são essencialmente cristológicas, e seus títulos são: lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. E lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, trata do Espírito Santo, ou seja, dentro da sistemática, essa lição aqui está no campo da pneumohagiologia, não é? Ou pneumatologia, como alguns chamam. O título da lição 9 é Quem é o Espírito Santo?
Em seguida, nós temos as lições 10 e 11, e elas esclarecem sobre o pecado e a salvação. Dentro da sistemática, aqui está o estudo da hamartiologia e da soteriologia. Título da lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Título da lição 11, a salvação não é obra humana. Vamos lá, lição de número 12. Curiosamente, me parece que o pastor, no livro de apoio, na apresentação aqui das divisões, ou da divisão do livro, ele esqueceu aqui da lição de número 12, não é? Mas a gente não esqueceu. Essa lição ela vai tratar especificamente da eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. O título da lição 12 é A Igreja tem uma natureza organizacional. E aí a lição de número 13, lição de encerramento, encoraja a permanecer firme na palavra de Deus. O seu título é Perseverando na Fé em Cristo. Essa é a nossa divisão didática do trimestre. Vamos aos materiais complementares. Tá aí para você ver o slide, para o professor utilizar esse slide em classe, o dirigente da escola dominical utilizá-lo em classe. Vamos lá, material complementar. O primeiro deles, e o mais completo, é a ferramenta EBD. É o melhor material que você pode adquirir, além de ser o mais barato e o mais completo. Dentro da ferramenta EBD, os irmãos encontrarão subsídios, slides, material de marketing e divulgação, dinâmicas de grupo, fluxogramas, infográficos e muito mais. Inclusive esse material, não é? Esse material tanto escrito em PDF, como também em PowerPoint. Você vai encontrar somente na ferramenta EBD. Irmão Murilo, então eu estou assistindo essa aula pelo YouTube. Ok, você está assistindo essa aula de como se preparar no YouTube. Beleza. Ok, mas você tem só a aula em mãos. Na ferramenta EBD, você vai ter o material em texto e, além do material em texto, material em PowerPoint. E na ferramenta EBD, além de todos esses recursos aqui, temos vários cursos de capacitação. É um pacote completo. Professor, o dirigente, superintendente, o adjunto, secretário, tesoureiro, porteiro da escola dominical vai encontrar tudo o que precisa em um só lugar, e este lugar é a ferramenta EBD. O link está aqui na descrição do vídeo para você se tornar um aluno assinante da ferramenta EBD. Para os que estão me assistindo pelo YouTube, quem está pela plataforma da ferramenta já tem acesso a todo o material. O segundo livro que nós queremos indicar é esta obra aqui do James Sires, O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisões. Você vai ter aqui, dentro do campo das religiões comparadas, a cosmovisão de cada religião, do cristianismo, do judaísmo, do budismo e aí por diante. Entendendo os fundamentos de cada religião, de cada expressão de fé dessas, você vai poder se posicionar com mais segurança. É uma obra básica, uma obra de introdução e uma obra que você não pode deixar de ter. Este livro aqui é fundamental dentro do universo da apologética. O segundo é para quem quer se aprofundar mais no tema apologética, fé na era do ceticismo, como a razão explica Deus, do Timothy Keller. Então, uma obra fenomenal, publicada pela edição Vida Nova. Temos também aqui esta Enciclopédia de Apologética. Enciclopédia de Apologética, Resposta aos Críticos da Fé Cristã, é um livro do Norman Geisler, publicado pela editora Vida. Este livro aqui, você não pode deixar de adquirir, porque no universo da apologética ele é um dos mais completos. E ele vai tratar aqui sobre praticamente todos os assuntos que você imaginar quando o tema é apologética, ok? Esse livro aqui é um dos mais importantes e talvez de todos aqui que você puder adquirir, quando eu falo dos livros e não da ferramenta EBD, esse aqui seja o mais relevante para você comprar, ok? Temos aí Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Já que vamos falar e fazer uma apologia das principais doutrinas da fé cristã, está aí um livro de introdução a esse assunto, Bases da Fé Cristã, do Wade Grundy. É uma obra que você pode adquirir sem medo, de olhos fechados, esse escritor, embora não compactue com as doutrinas pentecostais, ele, no geral, é um escritor muito bom, um escritor que vai enriquecer muito a sua fé. Temos aí também Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Nossa Fé.
diga-se de passagem aqui bem específico, né? Fé Pentecostal, do Stanley Orton e do William Menzies. Então aqui já é um texto mais voltado para o público pentecostal e vai tratar aqui das doutrinas desse movimento, do movimento pentecostal, de forma mais específica. Aqui já é um livro para quem quer se aprofundar mesmo, é uma linguagem mais técnica, é uma coisa mais densa, manual de apologética, abordagens integrativas, deixe-me ver aqui, para a defesa da fé cristã. Eu coloquei aí como uma opção, não é? Colocar aqui não faz mal. Irmão Murilo, eu quero adquirir todos. Ok. Então deixa esse aqui por último, porque a linguagem aqui é mais técnica, é um livro já de intermediário para avançado, você pode estar adquirindo esse material. Vamos às nossas orientações pedagógicas. Então, esta aula ela é bem completa. Nós vamos lá desde a apresentação da revista e de seu tema geral, passando por objetivos, características do trimestre, apresentação do comentarista, divisão didática, indicação de material complementar e orientações pedagógicas. Olha que interessante. Aí está o plano de aula da ferramenta EBD. Esse plano de aula pode ser utilizado por você, professor da escola dominical, pelos diretores, eu não sei como chamar isso, se é diretor, se é dirigente da escola, pelos superintendentes, e ele pode ser adaptado para todas as faixas etárias. Temos aí a escola do bairro tal, a escola do templo matriz, a escola tal, você coloca aí a escola, nome do professor, e aqui você pode dividir por classe, o nome do professor e do adjunto de cada classe, a lição que está sendo estudada, lição e data, período aí, a faixa etária, se é adulto, jovem, juvenis, o trimestre, no caso aí o nosso vai ser o primeiro trimestre de 2025, e o tema geral da revista. E aqui nós temos os passos para a organização de uma aula excelente. Primeiro você vai traçar os objetivos. Faça um objetivo mensurável, que seja claro e resulte em uma ação do aluno. Por exemplo, você vai pegar aqui a lição de número 1 e você vai expor a lição de número 1. Ao expor a lição de número 1, nós temos aqui os objetivos pedagógicos da própria lição. Mas você deve criar ou adaptar esses objetivos à sua classe, para que no final de cada aula você possa avaliar os seus alunos, você possa avaliar o conteúdo que você expôs nos seguintes termos: conduzir o aluno sempre a uma ação. E quando o aluno chegar nesta ação ou neste entendimento, aí a sua aula terá atingido os objetivos que foi proposto, ok? O conteúdo, pesquise exaustivamente sobre o assunto, o conteúdo precisa ser consistente. Então, como professor da escola dominical, você vai estudar mesmo. Estude a revista, leia o livro de apoio, assista às aulas aqui da ferramenta EBD, pesquise aqui nos materiais que nós deixamos à disposição dos irmãos, nos livros que foram indicados, para que você produza um conteúdo consistente, você chegue preparado em classe. Você não fique contando história de carochinha, desviando do assunto, divagando e falando de outras coisas mais. Não, você chegue preparado para expor a aula nos seus detalhes. Métodos ou estratégias. Munido de conteúdo para entregar aos seus alunos, você precisa ser dinâmico, você precisa alternar nas estratégias de entrega do conteúdo. Você pode utilizar perguntas e respostas, você pode utilizar uma dinâmica em grupo, ouvindo seus alunos, e aí por diante. As estratégias ficam por conta do professor quando ele fizer uma interpretação, a exegese de sua classe. O que é que minha classe mais necessita, quais os tipos de aluno que eu tenho em classe e como eu posso entregar esse conteúdo de forma mais eficaz. Nós temos, inclusive, na plataforma da ferramenta, dinâmicas que vão ajudar você nesses métodos ou estratégias de entrega de conteúdo. Por fim aqui, recursos didáticos. Vou indicar novamente a ferramenta EBD e os livros, os materiais de apoio que aqui colocamos. E, por fim, avaliação. Avalie o que o aluno tem retido. Confira se ele compreendeu com perguntas intencionais. É importante que em cada momento da exposição você esteja testando ali a assimilação dos alunos, porque pode acontecer de o professor ministrar 1 hora e 10 minutos, 1 hora e meia em classe e no final da aula o aluno não ter absorvido absolutamente nada. Então, vá com paciência, vá testando ali o que o aluno está absorvendo, o que ele está aprendendo, se ele está conseguindo compreender, para que no final da aula, voltando aqui, seus objetivos sejam
atingidos. Esse é o nosso plano de aula. Esta é a nossa aula de como se preparar. Espero você na nossa conferência de escola dominical da ferramenta EBD e também em nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Deus abençoe, meus irmãos, e não se esqueça, abra a jaula.